Olá, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos e louva a Deus pela oportunidade de mais esta vez trazer a palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar um texto da palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 e o versículo 34, aonde nós lemos: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Amém? Que o Espírito Santo fale comigo e com você, através de mais esta mensagem, em nome de Jesus. Todos nós temos pessoas que têm se tornado para a nossa vida uma referência, um exemplo, alguém a ser imitado, um estilo de vida que vale a pena ser seguido. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, nós vamos encontrar o maior de todos os exemplos que nós podemos ter para a nossa vida: Jesus, o Filho de Deus. O modo de vida que Jesus estabeleceu aqui na terra, o modo de vida que ele deixou como exemplo para mim, para você, ele é o maior referencial para a nossa vida, para a nossa caminhada, e tudo que nós podemos colocar em prática na nossa vida, imitando o estilo de vida de Jesus, com certeza vai nos levar a uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Nesse texto nós vamos aprender uma lição preciosa para a nossa vida, através da vida de Jesus. A história nos mostra aqui que Jesus, ele havia sido preso, ele havia sido esbofeteado, ele havia sido zombado e agora ele estava crucificado ali no Gólgota, ou lugar chamado a Caveira, e junto com ele dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Mas Jesus, ele, através de uma palavra aqui na cruz, nos ensina algo precioso para a nossa vida. Quando ele diz aqui naquela situação: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje eu quero falar sobre essa lição de Jesus para a nossa vida, o perdão. A importância para mim e para você alcançarmos um coração perdoador. Isto é algo precioso. Para que eu e você possamos nos parecer com Jesus, é preciso que tenhamos um coração perdoador. Eu estive refletindo hoje um versículo que eu acredito que seja o versículo profético para tudo aquilo que nós estamos passando. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu acredito que quase a maioria das igrejas mencionaram a palavra mencionada neste versículo de 2 Crônicas 7,14, quando tudo começou, essa paralisação, essa pandemia que tem aí assolado todo mundo. Eu acredito que a maioria das igrejas fizeram menção deste versículo de 2 Crônicas 7,14, aonde diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que vemos é tantos buscando a resposta de Deus, baseada neste versículo, para que Deus venha, traga um avivamento sobre a terra,
traga cura sobre a nossa terra, dissipando todo este mal. Mas o versículo, ele é muito claro na orientação para mim e para você. Às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos buscando a face de Deus, nós estamos nos humilhando diante do Senhor, mas é preciso que eu e você nos convertemos dos nossos maus caminhos. E hoje eu quero mencionar sobre essa importante decisão de perdoar, de lançar fora o coração amargurado, lançar fora o ódio que muitas vezes está no nosso coração há anos, e é preciso nós tirarmos isso para que o nosso caminho seja mudado e o Senhor nos ouça e venha sarar a nossa terra. Jesus, ele ensina através das suas palavras dos evangelhos e também através do seu modo de vida, que é preciso que eu e você tenhamos um coração perdoador. Quando a gente olha para a vida de Jesus, não somente nesta ocasião que ele está crucificado, todo dilacerado ali na cruz, e ainda assim ele emite uma palavra de bênção sobre todos aqueles que estavam zombando da sua pessoa, todos os seus algozes que te havia chicoteado, que havia batido com caniço na sua cabeça, colocado aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Agora ele emite a palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas durante a sua caminhada aqui na terra, Jesus também ensina ter um coração perdoador. Em Lucas capítulo 9, por exemplo, Jesus estava caminhando com os seus discípulos em direção a Jerusalém, e eles passaram de antemão a uma aldeia de samaritanos. E quando aqueles samaritanos viram Jesus e os seus discípulos, e percebendo ali que o seu traje, o seu aspecto, era como aqueles que estavam indo para Jerusalém, eles recusaram hospedar Jesus e os discípulos ali. Pedro, os discípulos, João, eles se iraram com aquela situação. João quis fazer uma oração para que Deus mandasse fogo e consumisse, matasse todos aqueles homens. Porém, Jesus, ele ameniza aquela situação e fala, repreende os discípulos, dizendo: olha, vocês não sabeis de que espírito sois, eu não vim destruir as almas dos homens, mas vim salvá-la. E conduz os discípulos para outro lugar, evitando ali problemas com aqueles samaritanos. Isso demonstra um coração pacífico, um coração perdoador. A gente olha a caminhada de Jesus, a gente consegue imaginar como Jesus nos ensina a ter um coração perdoador. Jesus, desde o princípio, sabia quem ia trair. Jesus sabia que todos os discípulos se dispersariam e deixariam ele sozinho na hora da crucificação. Jesus sabia que Pedro havia de negá-lo, no entanto que ele mesmo disse para Pedro que isso aconteceria. Agora pense comigo, mesmo Jesus sabendo de antemão que seria traído, que seria abandonado, que seria negado, mas em todo o tempo nós vemos Jesus demonstrando amor pelos seus discípulos, cuidado pelos seus discípulos. Isso mostra como Jesus nos ensina a ter um coração perdoador. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai compreender a profundeza do perdão que Deus almeja encontrar dentro do nosso coração. Quando a gente olha a palavra, nós vamos perceber que Jesus sempre esteve ensinando os discípulos sobre a importância de se perdoar. Pedro, numa oportunidade, em Mateus capítulo 18, ele se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus responde a Pedro:
Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. É interessante essa colocação, porque Pedro, na verdade, ele exibe ali um número alto até Jesus, até 7 vezes. É muito comum nós vermos as pessoas, às vezes, tendo uma desavença com alguém, e uma vez já basta, a pessoa fica aí anos sem se conversar, às vezes décadas sem se conversar, uma inimizade que prevalece, às vezes, por toda a vida, por causa de uma desavença. Agora, Pedro cita 7 vezes. Imaginemos a gente ter que perdoar uma pessoa 7 vezes. É uma coisa até mesmo grande para o nosso raciocínio humano. Mas Jesus, ele fala, não digo 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Na verdade, a ideia de Jesus não era se referir a números, 490 vezes, mas o sentido da palavra de Jesus a Pedro, e para mim e para você, é que nós devemos perdoar sempre, sempre. Nós precisamos ter um coração perdoador. E é importante nós entendermos pela palavra de Deus, porque eu preciso perdoar. Além de ser a vontade de Deus, porque isso não é uma opinião minha, não é uma opinião de uma determinada igreja, é Jesus que orienta a nós perdoarmos sempre, sempre procurar a paz e segui-la, para que nós tenhamos dias de bênção e nós mesmos sejamos bem-sucedidos na nossa alma e no nosso espírito. Vale a pena a gente compreender com profundeza por que devemos perdoar. Eu quero ler um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo número 15, aonde deixa um pouco claro sobre a importância do perdão na nossa vida. Esse versículo diz aqui, Hebreus 12, versículo 14 e 15: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem seguir a paz, ninguém verá o Senhor. Sem seguir a santificação, sem ter a paz com todos, ninguém verá o Senhor. Versículo 15, olha: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Somente dentro deste versículo nós encontramos uma profundeza tremenda sobre a importância do perdão. Quando eu e você optamos por não perdoar, quando eu e você optamos em permanecer com o nosso coração dominado pela amargura, por aquele sentimento de ódio por alguém, o que acontece conosco, expresso aqui neste versículo? Aqui diz assim, olha: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e que por ela muitos se contaminem. Primeiro ponto que eu e você podemos entender aqui, quando nós permitimos essa inimizade, essa separação de relacionamento que acontece quando há uma falta de perdão, a primeira coisa que vai acontecer aqui, estaremos privados da graça de Deus. Isso é muito sério. Vou falar para você uma linguagem para você entender muito bem. Se eu e você estiver privado da graça de Deus, não estamos salvos. Não tem como desfrutar da vida eterna privado da graça de Deus, separado de Deus.
O nosso destino aqui será a perdição eterna. Isso é sério, isso é muito sério. Jesus, ele também fala nos evangelhos, em Mateus capítulo 6, versículo 13 e o versículo 14, dizendo que se nós perdoarmos aquele que nos tem ofendido, o Pai também nos perdoará nossas ofensas. Porém, se não perdoarmos aquele que nos tem ofendido, o nosso Pai que está nos céus também não perdoará as nossas ofensas. Não precisamos nem muita intelectualidade ou uma teologia profunda para interpretar esse versículo, porque ele é muito claro. Se eu perdoar, serei perdoado por Deus. Se eu não perdoar, eu também não serei perdoado por Deus. Você tem noção do resultado eterno de não sermos perdoados por Deus? É nós estarmos privados da graça de Deus. É importante que eu e você entendamos a seriedade de se viver o perdão, de declarar liberdade para aquela pessoa que às vezes nós ficamos aprisionados por um sentimento de ódio e de amargura que às vezes se alastra por anos. A importância de nós liberarmos perdão para que nós mesmos sejamos agraciados por Deus e tenhamos direito, pela graça do Senhor, de herdar a vida eterna. Jesus, quando ele está conversando com Pedro, e Pedro levanta esse questionamento: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus diz 70 vezes 7. Jesus, ele insiste em explicar para Pedro o porquê devemos perdoar sempre. Então Jesus, ele relata a parábola do credor incompassivo, logo em seguida. Diz que havia um servo que devia 10.000 talentos para um rei. E um dia, aquele rei, ele intentou chamar aquele servo para quitar aquela dívida. Mas aquela dívida era impagável. 10.000 talentos, um talento equivale mais ou menos $1.600. Em reais vai dar mais ou menos R$8.000, um talento. Era 10.000 talentos. Equivaleria uma dívida aí de 80 milhões de reais. Se nós fôssemos falar aqui de moeda, para que a gente entendesse o valor dessa dívida, 80 milhões de reais. Era a dívida do servo para com o rei. E aquele servo não tinha condições de pagar, não tinha nem cogitação de pagar aquela dívida. Mas aquele servo se prostra diante do rei, porque o rei queria aprisioná-lo por causa dessa dívida. E ele se prostra ali diante do rei pedindo misericórdia, tempo, para que ele fizesse de alguma forma ali um meio para pagar aquela dívida. Mas o rei, entendendo que não tinha como ele levantar aquele dinheiro, era impagável, e o rei sentiu compaixão por aquele servo. Então o rei disse para ele: olha, vai em paz para a sua casa, você está perdoado dessa tua dívida. Agora você imagine a alegria no coração daquele servo. Ele foi perdoado de uma dívida de 10.000 talentos, 80 milhões de reais, e ele não devia mais nada ao rei, estava em plena liberdade. Então aquele servo, ele saiu muito feliz ali da presença do rei. E na sua trajetória, esse servo se deparou com um conservo dele. E este conservo lhe devia 100 denários. Um denário é como um dia de salário de um trabalhador. Vamos arredondar aqui para a gente entender: 100 reais, talvez alguém ganhe por dia num trabalho, 100 reais, a dívida era de 100 denários, ou seja, 10.000 reais era a dívida do conservo para o servo.
E aquele servo então encurralou aquele seu conservo no canto e falou: olha, paga esses 10 mil reais, esses 100 denários que você me deve, porque se você não me pagar, vou te lançar na prisão. E aquele conservo estava também em dificuldade, mas também se prostra ali diante do servo, pede misericórdia e tempo para que ele pudesse, de algum meio, levantar aquele dinheiro e pagar. Mas o servo não quis saber. Ele lançou aquele conservo dele na prisão por causa daquela dívida de 10 mil reais. E as pessoas que viram aquela situação, sabendo que aquele servo havia sido perdoado de uma dívida bilionária diante do rei, ficaram assim indignados com aquilo e foram contar ao rei: olha, o servo que você libertou de uma dívida aí de 80 milhões de reais, 10 mil talentos, ele tinha aí um conservo que devia para ele 100 denários, 10 mil reais aí, e ele colocou o conservo dele na prisão, não agiu com misericórdia, como o rei agiu de misericórdia para com ele. Então o rei ficou muito indignado com aquilo e chamou aquele servo na sua presença novamente, repreendeu aquele servo: olha, eu não agi de misericórdia com você, perdoando uma dívida impagável. Você também deveria agir com misericórdia com o seu conservo, e você não o fez. Porém agora voltarei atrás na dívida, te lançarei na prisão até você pagar o último centavo. Essa explicação de Jesus nessa parábola do credor incompassivo mostra por que devemos perdoar. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus impagável. Milhões, trilhões de reais não pagava a nossa dívida com Deus, o pecado. Custou o sangue de Jesus Cristo, o preço do nosso pecado. E Deus nos libertou dessa dívida pelo sacrifício do seu único Filho. E o que Deus pede para mim e para você? Que da mesma forma que nós alcançamos misericórdia e graça e fomos perdoados dessa dívida impagável, nós também devemos perdoar o nosso irmão, que às vezes nos ofende, que às vezes nos magoa, que às vezes investe contra a nossa vida, mas devemos ter um coração perdoador. E assim como nós fomos perdoados por Deus em Cristo, nós também devemos perdoar uns aos outros. E essa ideia faz parte do cristianismo. O apóstolo Paulo, 30 anos aproximadamente depois da morte e ressurreição de Jesus, ele está preso em Roma e ele escreve uma carta à igreja de Éfeso. E no conselho que ele dá para esta igreja, ele relata no capítulo 4 de Efésios, no versículo 30 em diante, diz aqui, olha: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Percebemos que esta é a mensagem do Evangelho. É preciso que nós tenhamos um coração como o de Jesus, um coração disposto a perdoar, para que nós não fiquemos privados da graça de Deus. Tem muito cristão se enganando, se estribando na sua religiosidade, mas com um coração cheio de amargura, cheio de ira, cheio de ódio, de inimizade, falta de perdão, e isso os tem deixado privados da graça de Deus. Pessoas que não têm garantia de vida eterna em si mesmo. Eu e você precisamos abrir o nosso coração e demonstrar prontidão a perdoar.
Ainda olhando aqui este versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, ali diz que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Percebamos que o problema não é somente estar privado da graça de Deus, mas a falta de perdão perturba a nossa vida. A falta de perdão traz problema não somente espiritual, que é estar privado da graça de Deus, mas traz para mim também, para a nossa vida, problema emocional, traz problemas físicos. Tem tantas pessoas que atravessam insônias, pressão alta, correm risco até mesmo de infartar, e vai ver qual é a raiz do problema: falta de liberar perdão. A falta de perdão traz problemas, traz doenças, traz enfermidades para a nossa vida. E eu e você precisamos abrir o nosso coração para expressar o perdão. Quando nós lemos ainda a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 11, fala assim, olha: mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e anda sem saber para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Percebamos a profundidade desse versículo. Quando nós negamos perdoar alguém, nós andamos em trevas. E essas trevas nos cegam os olhos, e nós começamos a perder o rumo do caminho que devemos andar. Nós começamos a ficar cada vez mais distante de Deus, porque nós começamos a perder a nossa visão espiritual. Então percebamos que a falta de perdão, ela não somente nos priva da graça de Deus, mas traz muitos outros sérios problemas para a nossa vida. Jesus, ele diz em João 8, versículo 12: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu e você não podemos caminhar em trevas, somos filhos de Deus, e para isso nós precisamos expressar um coração perdoador, um coração disposto a viver na vontade de Deus, para que nós sejamos de qualquer embaraços para a nossa vida. Isso é tão verdadeiro. Quando nós liberamos perdão, nós abrimos caminhos para a nossa vida. A falta de perdão é pecado, é iniquidade, bloqueia muitas respostas de oração para a nossa vida. Por isso, segundo Crônicas 7,14, é um versículo profético para o tempo que nós estamos vivendo. Mas às vezes nós estamos orando, nós estamos nos humilhando, nós estamos buscando a face de Deus, e a resposta de Deus está sendo emitida para mim e para você: libere perdão. Converta-se dos seus maus caminhos, e eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Eu e você precisamos liberar perdão para que as portas sejam abertas da nossa vida, para que o céu se abra sobre a nossa vida e a resposta do Senhor chegue. Talvez você ouve essa palavra e você pode pensar: faço campanha, oro, jejum, parece que a resposta não vem. Mas se o Espírito Santo te faz lembrar a amargura, o ódio que às vezes você possa estar guardando no seu coração, a palavra para mim, para você, nessa oportunidade: perdoe. Abra essa porta para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa sarar a nossa terra. Teve uma oportunidade muitos anos atrás, uma família estava atravessando um problema muito difícil. Uma menininha, 7 anos,
ficou enferma 6 meses na UTI. O médico não encontrava nada e a menina precisava ficar sedada por causa da situação. E muitas orações foram sendo realizadas, muitas intercessões, até o dia em que aquela família entendeu que era preciso haver ali um conserto familiar, era preciso haver ali um perdão, era preciso liberar o coração da amargura que estava dominando aquele lar há muito tempo. E quando aquela família recebeu a palavra sobre a necessidade do perdão, que houve ali um conserto mútuo de todos aqueles familiares, incrivelmente, na mesma semana, aquela menina que estava há 6 meses sedada numa UTI, naquela mesma semana, aquela menina estava em casa, curada, e o médico não achou diagnóstico algum. Para você entender a seriedade da falta de perdão na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de convivência, é muito sério, é muito profundo este assunto de liberar perdão. Não muito tempo atrás, um pouquinho antes de ter essas paralisações de pandemia, tivemos um culto aqui na Vila Queiroz e eu ministrei justamente dentro desse tema sobre liberar perdão. E no apelo, no final do culto, várias pessoas vieram à frente, algumas pessoas foram libertas de espíritos malignos que oprimiam seus corações, que oprimiam seus lares por causa da falta de perdão. Mas me chamou a atenção um moço que veio à frente e a ideia era deixar no altar de Deus a amargura, aquela inimizade e voltar com o coração pacífico, pronto para liberar o perdão para aquele que tem ofendido. E aquele moço veio à frente para receber aquela oração e ao colocar as minhas mãos sobre este moço, ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Olha o poder do perdão. Ele abriu seu coração para liberar perdão e nessa sua postura ele foi batizado com o Espírito Santo, saiu daquele culto cheio do poder de Deus. Esse é o poder do perdão. Quando eu e você liberamos perdão, portas são abertas sobre a nossa vida, o céu se abre sobre nós, a resposta de Deus chega, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra. E para mim fechar, ainda aqui em Hebreus 12:15, a falta de perdão nos priva da graça de Deus, nos perturba, nos enche de problemas espirituais, emocionais, físicos, e diz ali: e alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Se eu ser dominado pela falta de perdão, eu não somente vou ter problemas para a minha vida, mas eu vou levar problema para a vida de outras pessoas também, porque esta raiz de amargura vai procurar contaminar outras pessoas. E aqui é algo interessante, porque Deus escolheu eu e você para que nós venhamos a dar fruto, para que nós sirvamos de bênção, para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Mas quando eu e você permitimos que a amargura, a falta de perdão domine o nosso coração, nós vamos começar a servir de tropeço para as pessoas que estão à nossa volta. É muito comum, o problema sou eu e o fulano, mas eu vou lá e conto para o meu amigo, e aquele meu amigo que não tem nada a ver com a história, ele entra no mesmo problema e começa também a ter inimizade com aquele que me ofendeu. E depois eu envolvo o outro, e envolvo toda a minha família, e envolvo o colega de trabalho, e assim a falta de perdão funciona como um câncer.
vai se alastrando e levando aquela inimizade o mais distante possível, e a gente, ao invés de servir de bênçãos na mão de Deus, nós começamos a ser um instrumento na mão do inimigo da nossa alma. Deus abomina a contenda, Deus abomina inimizade. Deus, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de harmonia, é um Deus de amizades. E eu e você não podemos de maneira alguma ser uma ferramenta nas mãos do inimigo, levando inimizades, influenciando outras pessoas por causa da nossa falta de perdão. Raiz de amargura brotando, contamine, a muitos contaminem. Que eu e você possamos servir de bênção na obra do Senhor. E a gente vê como é profundo falar sobre perdão. Jesus quer que eu e você tenhamos um coração semelhante ao dele, um coração aberto, pronto a perdoar, a liberar o perdão para aquele que nos tem ofendido, para que nós sejamos filhos de Deus, parecidos com Cristo, sejamos uma bênção na terra. E quando a gente orar, o Senhor vai responder a nossa oração. E quando a gente clamar ao Senhor, o Senhor vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Muitos estão procurando avivamento, estão orando, estão jejuando, estão buscando a face de Deus, mas o Senhor quer que eu e você mudemos os nossos caminhos, nos convertemos dos maus caminhos, liberem perdão, peça perdão, para que a paz venha reinar em nosso meio, e por causa disso o Senhor venha abrir o céu sobre cada um de nós, e derrame esse avivamento, e derrame essa cura que tanto nós precisamos. A Bíblia ainda diz, no Salmo 34, a partir ali do verso 12, uma instrução interessante para mim e para você, que almejamos dias de bênção para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa nação. Aqui diz aqui no Salmo 34, verso 12 em diante: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Eu e você podemos ser uma bênção, um referencial, uma vida que vale a pena ser imitada, se eu e você vivermos essa instrução do salmista. Procuremos a paz e sigamos. Se depender de vós, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Que eu e você nos esforcemos nesta palavra. A gente está orando, a gente está esperando em Deus e na sua palavra, mas vamos liberar perdão. Vamos mudar esse mau caminho. Vamos abrir os céus sobre a nossa vida. Vamos atrair este avivamento de Deus para a nossa vida, liberando o perdão, buscando um coração semelhante ao de Jesus. Que eu e você possamos refletir na palavra desta oportunidade. Deus, Ele é o que mais almeja abençoar a nossa vida e sarar a nossa terra. E eu acredito, segundo Crônicas 7,14, é o versículo profético do tempo que nós estamos vivendo. Nunca se buscou tanto a Deus em oração, em consagração, jejum, buscando uma intimidade maior com Deus. Mas o avivamento precisa começar aqui dentro. O avivamento começa dentro da igreja, dentro do nosso coração. Vamos limpar, vamos tirar toda essa amargura, esse ódio do nosso coração, e o Senhor vai nos abençoar, e o Senhor vai sarar a nossa vida, vai sarar a nossa terra, vai manifestar sua glória sobre cada um de nós. E o mais importante,
Naquele dia maravilhoso, eu e você vamos estar preparados. Não vamos estar privados da graça de Deus, nós vamos estar desfrutando desta graça sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo esta vida que acompanha esta palavra, que recebe esta palavra, que o Espírito Santo, Pai, aviva o nosso coração. Transforme, Pai, pela sua bondade e misericórdia, o nosso coração, Pai, trazendo purificação, santidade pela sua palavra. Tira do nosso coração toda amargura, Pai, todo ódio, que nós possamos ter um coração disposto a perdoar, a procurar a paz e segui-la, Pai, para que possamos viver dias melhores, dias de grande vitória, dias de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, Pai, que acompanha esse vídeo, abençoa a família, guarda e livra de todo mal, de modo que o teu nome seja grandemente glorificado. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e esteja no comando da sua vida, em nome de Jesus. E, querendo Deus, estaremos juntos novamente no templo para adorar ao Senhor, engrandecer a Deus, e o Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.